Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, eu tô com a garganta horrível, então possivelmente vocês vão ouvir alguma tosse ou pigarro. Peço desculpas, obviamente, mas vamos aos conceitos gráficos aqui. Primeiro ponto que a gente tem que analisar de cara. Eu amo quando isso aqui acontece. O que acontece, Felipe? O Bitcoin ele segura numa zona de suporte do RSI. A gente vai marcar aqui exatamente a zona do 40 do RSI. Olha que legal, ele buscou a zona do 40. E quando esse evento lindo acontece, o estocástico busca a zona de sobrevenda. Eu vou beber água direto, porque senão eu vou ficar tossindo toda hora aqui. Quando esses dois eventos acontecem, significa que uma zona de suporte foi criada. Isso é lindo, porque zona de suporte, exatamente, a gente compra. E aí, quando você alia esse segundo fato aqui, fechou a conta. Olha o que aconteceu com o gráfico do Bitcoin. Não contente em ter feito um primeiro pullback na média de 200, ele fez um segundo pullback na média de 200. Aí a média de 200, que foi a mesma média que lá atrás, na bull run, após ser tocada, fez o gráfico subir apenas 60%. Só merreca. Então quer dizer, a gente teve um belíssimo pullback na média de 200, um toque na base do super trend, beleza, com toque na base do super trend, com estocástico entrando em zona de sobrevenda, RSI buscar na zona do 40. Gente, desculpa, mas isso aqui é um dos melhores indicadores de continuidade de alta possíveis. Porque não só aconteceu essa barbárie aqui, como o gráfico também nos entregou esse candle aqui, que é um candle de reversão. Isso aqui é um candle de reversão. Não contente em ter nos entregado um candle de reversão, esse petulante ainda rompe esse candle de reversão para cima. Então isso aqui vale muito a operação. Aonde que eu quero estopar isso? Eu quero estopar isso abaixo da média de 200. Eu quero estopar isso abaixo da média de 200. Então 21.700 eu estou fechando todas as operações que eu comecei aqui. Mas eu comecei coisa aqui. Eu reforcei as posições daquilo que a gente já tinha, porque eu não desfiz. Tanto as operações da semana passada, a Aptos, a Filecoin e a Band, que eu tinha falado para vocês, eu não fechei. Eu reforcei as posições dela. Felipe, mas elas não estavam ali numa zona de perigo, elas não estavam ali em prejuízo? Estavam sim. E eu não quis estopá-las. Por que eu não quis estopá-las? Porque o gráfico me entregou esse movimento aqui. Então, se ele me entregou esse movimento aqui, eu preciso acreditar que com todos esses indicadores que eu acabei de falar com vocês, com tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, eu preciso acreditar que o gráfico ele vai continuar subindo, porque ele está me dizendo isso. Então, eu não vou mediante aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu vou mediante aquilo que o gráfico me dá. E o que o gráfico está claramente me dando agora é uma continuidade de alta, gente. Isso aqui é um padrão de continuidade de alta. Mesmo que nós tenhamos desenhado topos e fundos descendentes, em si é uma tendência de baixa sendo formada no gráfico de uma hora, nós buscamos uma zona de negociação aqui, ó, essa zona de negociação, deixa eu fazer aqui ó, nós buscamos uma zona de negociação, zona que segurou o gráfico, que isso, gente, zona que segurou o gráfico tanto aqui quanto aqui, então buscamos uma zona de negociação, rejeitamos essa zona de negociação e ainda temos todos esses outros conceitos gráficos que eu acabei de falar para vocês. Então, gente, é muita coisa segurando o gráfico para eu não acreditar que isso aqui vai continuar subindo. Mas como a gente não brinca com dinheiro aqui, eu vou desfazer todas essas posições se o gráfico buscar a região dos 21.700 sim. Ele vai ter rompido a média de 200, ele vai ter rompido a base do super trend, ele possivelmente vai ter perdido o 40 do RSI, então ele vai desfazer toda a configuração de alta que ele está criando agora. Então, vou perder um pouco mais do que eu perderia estopando normalmente as minhas operações? Vou, mas é um risco que é calculado. Observa como eu acabei de mostrar para você uma tese completa de por que eu decidi correr mais risco nas minhas operações de swing trade. Não é porque eu acho que vai subir, não. Eu acabei de te mostrar uma tese completa de por que eu decidi segurar uma operação mesmo sabendo que ela está nesse momento em prejuízo. É isso que você precisa buscar para sua vida. Esse tipo de conceito. Pô, eu quero segurar isso aqui. Por quê? Olha a base. Olha a técnica. E quando você olha as próprias operações, eu acho que só a Aptos que não tá bonita. Mas olha bem, como é que ela buscou.
Olha que coisa linda. Buscou a base do Super Trend, mesma configuração, ó. Ela perdeu, chegou a perder o 40 do RSI. Agora que ela tá acima do 40, né? Tá tentando fechar o 40 do RSI ali. Só que qual é o ponto dela aqui? Volume decrescente indica perda de interesse no ativo. Perda de interesse no ativo num conceito vendedor simboliza o quê? Exatamente, zona de suporte. Mesma coisa, se subir com o volume caindo, como aconteceu aqui, ó, perda de interesse em continuar comprando. As pessoas acharam que o ativo estava muito caro. Nesse momento elas acham que ele está muito barato, por isso que elas estão vendendo menos, beleza? Fora isso, buscou a base do Super Trend, certo? Estocástico, RSI, então temos uma configuração de alta também interessante na Benji, beleza? Acredito que se o Bitcoin perder a zona dos 21.700, eu devo estar estopando ela aqui próximo a 1.60. Vou perder muito mais do que eu estoparia se eu tivesse estopando agora, né? Aqui na base do Super Trend. Vou ter um risco aí um pouquinho mais de 5%. Mas é uma range que eu quero arriscar. Eu, Felipe, acho que vale a pena, considerando a configuração do Bitcoin. Se der errado, bom, paciência, infelizmente, operar no mercado. É assim, a gente escolhe o risco que a gente quer correr. Se eu fechar agora, eu fecho no 0 a 0. A gente começou mais ou menos aqui, nesse rompimento, então eu fecho no 0 a 0. Então, não tem muita coisa para falar da Bend, não. Não, a gente começou aqui não, né? Que foi onde eu citei que eu ia começar, mas eu não comecei. Quando eu fiz o vídeo, ela tava aqui formando esse fundo ascendente. Mas eu não cheguei a entrar nela aqui não. Comprei ela um pouco aqui, um pouco mais acima desse fundo aqui. O que acontece? A outra é a FIL, o SDT. A Filecoin, ela já perdeu a base do Super Trend, né? Ela tá tentando voltar, mas perdeu. Mas é a mesma configuração, ó, volume, RSI, estocástico. Então a mesma configuração do Bitcoin está acontecendo aqui, certo? A mais feia de todas é a Aptos. Ela eu pensei se não valeria a pena estopar ou não, porque ela realmente começou um processo muito feio. Mas também vou segurar, porque ela já está há mais tempo já em zona de sobrevenda. Justamente por isso, ela já está num período muito maior, desde antes de começar essa queda do Bitcoin, ela já está engasgando essa continuidade. Ela, no caso, a gente pegou ela bem aqui na base do Super Trend. Então, talvez eu queira estopar ela um pouco mais aqui embaixo. Eu queira segurar um pouco mais isso aqui. Mas tudo vai ser mediante o Bitcoin, né? Por que eu tô falando isso? Porque se você começou essas operações junto comigo, você olhar pra minha cara agora e falar, Felipe, acho melhor estopar. Acho que não tá valendo a pena, tô com medo. Fica à vontade, cara. É o seu risco, certo? Eu sou muito mais preparado pro risco porque eu faço isso há anos. Então, o risco, ele é como treino na academia. O cara que chegou agora, ele não vai pegar 40 quilos no supino. O cara que ele já malha há 5 anos, ele vai fazer isso com extrema facilidade. A mesma coisa é operar no mercado financeiro. Então, o cara que ele faz isso há mais tempo, ele vai adquirir mais resistência a operações ruins. Ele sabe que o conceito por trás é bom. A gente não sabe se vai dar certo. Ninguém sabe se vai dar certo. O que a gente sabe é que existe um conceito, uma base, uma análise, uma tese, certo? Que norteia a minha compra, a minha venda. Então eu vou me ater à minha base e eu tenho muito mais resiliência a carregar uma operação negativa porque eu tenho mais resiliência nesse ponto. Se você não tem e quiser fechar, você não está errado. Preserve o seu capital, siga a sua mente, siga a sua intuição e tente expandi-la cada vez mais. Certo? Certo? Beleza? Vamos dar uma olhadinha rápida no SP500 antes de a gente fechar o vídeo, né? Essas operações da semana foi para mostrar que na verdade são as mesmas operações e por que eu decidi não fechá-las. E água morrendo. Por que eu decidi não fechá-las? E também para dizer que eu comprei mais algumas coisas, né? Não só reforcei essas posições nesse fundo aqui, calma aí. Não só reforcei minhas posições nesse fundo aqui, como adicionei mais umas coisinhas para a carteira. Adicionei sim. Montei uma outra carteira, inclusive, né? Uma carteira que eu estou fazendo em conjunto com um conhecido. A gente entrou com um pouquinho de Band, Ocean, Optimism e Matic. Pegamos um pouquinho de Matic também para essa carteira. Então montamos uma carteirinha juntos aí. Acho que vai dar bom. Tudo nesse fundo, mas a gente tem mão ainda para aumentar esses pontos aí se continuar subindo. Certo? Citado aqui, vamos voltar para o SP500. O SP500 fechou muito bem, cara. Esse foi o ponto. O SP500 fechou tipo, muito bem. Porque depois dele ter feito esse fundo divergente,
que aconteceu com ele? Ele buscou a mesma configuração, 40 do RSI, estocástico. Existem eventos que o Bitcoin busca 40, mas o estocástico não entra em zona de sobrevenda, o que indica pra gente que pode ser que o 40 seja perdido, entendeu? Aí a gente vai ter essa outra situação quando o RSI busca a zona de sobrevenda e o RSI e o estocástico também. Então aí um outro indicador de fundo. Então é legal você usar os dois porque um confirma o outro. Embora os dois, obviamente, demonstrem a mesma coisa, basicamente. É mais para um fim de confirmação mesmo. Ele fez esse fundo e ele rompeu, cara. Ele rompeu isso aqui e foi bonito demais. Ó. Fechou o fundo e só fechou para cima. Mas por que fechou para cima, Felipe? Porque os dados foram bons, foram dentro daquilo que era esperado. Mesmo um pouquinho maiores, foram dentro daquilo que estava sendo esperado. E aí o que acontece? O gráfico agora, ele entrou em uma zona muito bonita. Porque nesse gráfico aqui não tem. Será que no futuro acho que tem? Não. Não é no futuro não. É porque temos dados que mostram aqui embaixo quais foram